Está aqui hoje com o Dr. Clerman, nosso super anestesista, né? Obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E então um tema bem interessante, bem frequente na nossa prática das cirurgias do pós-gestacional, que é até que ponto que a gente pode, quando que a gente precisa balancear, dividir em duas etapas e tal, a questão de associação de cirurgias, né, de procedimentos numa mesma cirurgia, então essas cirurgias corporais aí, né, de reparações estéticas, funcionais do pós-gestacional. Isso é uma rotina nas consultas de avaliações, né, iniciais, essa questão de, puxa, até que ponto que a gente consegue fazer então na mesma cirurgia ou não, paciente, que idade que ela tem, toma alguma medicação, tem alguma comorbidade ou não, quais são os portes, né, de cada procedimento que a gente vai ali realizar, o tempo cirúrgico estimado. Então isso é uma conversa, assim, 100% das consultas aí de pacientes corporais, exceto, claro, tem alguns pacientes que vêm realmente para um procedimento isolado, mas aquelas pacientes que tiveram um impacto muito grande da gestação corporal, normalmente tem aquele desconforto, né, com a parte abdominal, com o impacto que sofreu ali na mama, né? E com a questão da gordura localizada, que hoje em dia é muito casado, né? A lipoabdominoplastia. Então a gente fica balanceando muito essa questão nas consultas, tentando estimar o tempo cirúrgico, né? Se dá para associar, não dá, quantas ali a gente consegue fazer a lipoabdominoplastia, consegue associar um renúvio ou não, consegue fazer a mama junto ou não. Vamos partir para uma estratégia em duas etapas, né? E aí eu quis justamente trazer o Dr. Clerman aqui para a gente conversar um pouco disso também com esse apoio aí do ponto de vista da anestesia, né? E essa questão ali do tempo cirúrgico, do tempo anestésico, os riscos envolvidos para a gente poder trabalhar esse assunto de forma bem abrangente, né, Clerman? Obrigado. Ótimo, aí. Eu que agradeço, Rafa. Vou fazer uma pequena introdução aqui. Meu nome é Clerman, sou anestesiologista, trabalho com o Dr. Rafael desde 2015. De lá para cá construímos uma relação muito saudável, harmônica, respeitosa. Por isso estamos juntos até hoje. E quero agradecer o convite feito pela clínica para a gente gravar esse bate-papo. Espero que seja bastante proveitoso e esclarecedor, principalmente para as nossas pacientes. O que você acha, que do ponto de vista da anestesia, poderia ser uma preocupação? Porque a gente tem muito essa conversa com os pacientes aqui, né, de pensar numa estimativa ali de tempo cirúrgico. Puxa, e assim, foi uma rotina, né, por muitos anos, a gente conseguir conciliar mais essas cirurgias, né? Então era muito mais frequente do que é hoje. Então a cirurgia tripla, né, que é a cirurgia que envolve a abdominoplastia, a lipoaspiração, né, e a cirurgia plástica das mamas. Então como a gente, na prática, né, no dia a dia, denomina essa combinação, a cirurgia tripla. Foi muito mais frequente, né, essa combinação. Só que com o passar do tempo, né, a evolução aí da lipoaspiração, com essas tecnologias de otimização de retração de pele, tipo Renuvion, a gente começou a ir mais para áreas que não eram tão abordadas como o braço, então com as técnicas de lipoaspiração mais anatômica, então a lipoaspiração dos braços começou a ser uma rotina, então a lipo ela foi tomando uma proporção, uma área maior, né? As lipoenxertias glúteas, então a lipo ela foi invadindo muito, né, com esse avanço técnico, tecnológico, e com isso o tempo cirúrgico foi ficando mais alto, né? A mesma coisa aconteceu com as cirurgias mamárias, então toda essa evolução aí das cirurgias plásticas mamárias modernas, aí com o dual plane estruturado, sutiã interno, lipoenxertia, cicatrizes reduzidas em L, quer dizer, cirurgias muito mais customizadas, com tempo cirúrgico também mais alto. Então evoluiu em todos os sentidos, mas uma coisa que piorou e piorou muito foi o tempo cirúrgico, né? Isso mesmo. O que você acha que poderia ser um problema, assim, uma cirurgia que extrapolasse demais aí no tempo cirúrgico? Porque as cirurgias têm tempo cirúrgico alto já, né? Mas Exatamente. Uma coisa que extrapola ali, uma cirurgia que passa muito ali, numa estimativa de tempo cirúrgico absurda, sabe? O que você vê como potenciais problemas aí do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista da anestesia? Rafa, esse é um ponto extremamente importante, muito interessante, inclusive, é essa evolução das técnicas que trazem um benefício maior para a paciente, porém prolongam um pouquinho o tempo cirúrgico. Para isso, a gente lança mão de algumas estratégias e algumas prevenções que são importantes para a gente evitar alguns problemas. Então, por exemplo, há um aumento do tempo cirúrgico
aumento de complicações tromboembólicas. Para isso a gente usa meia e o compressor pneumático. Sim. Além disso, complicações pulmonares. Quanto maior o tempo cirúrgico, a probabilidade de incidência de complicações pulmonares aumenta. Além disso, a própria cirurgia, às vezes, pode evoluir com um aumento de incidência de infecção. Sim. Tempo cirúrgico muito prolongado pode eventualmente favorecer com que isso aconteça. Sim. Então, nesse sentido, a gente tenta reduzir o tempo cirúrgico ao máximo, otimizando diversos aspectos e melhorando a evolução da paciente. Sim. É a questão de, eu comento isso muito com as pacientes na consulta, a questão de equilibrar, né? Não é porque a gente está num hospital bem estruturado, com uma equipe de anestesia de muita confiança, né, muita experiência, tem a disponibilidade, né, aqui em São Paulo, realmente, desses hospitais que tem uma estrutura, tem uma, em termos de medicamentos, quer dizer, tem tudo à disposição, né, compressor pneumático das pernas, né, os líquidos todos aquecidos para o paciente ter uma hidratação, né, bem balanceada. Então, apesar da gente ter tudo isso a nosso favor, né, as pacientes em geral de cirurgia plástica são pacientes saudáveis, né, não são pacientes com grandes comorbidades ou tem ali uma pressão alta, alguma, né, mas bem controlado para se realizar então a cirurgia plástica. Não é por isso que a gente pode também, né, extrapolar e partir para uma cirurgia que vai abranger uma área absurda, né, um tempo cirúrgico aí absurdo. Quando a gente fala um tempo cirúrgico absurdo, pessoal, é uma cirurgia de mais do que uma cirurgia de transplante capilar, é uma cirurgia que muitas vezes o tempo cirúrgico ele vai muito, né, alto, 10 horas, 9 horas, dependendo do porte, mas é uma cirurgia muito localizada. Agora, uma cirurgia que envolve uma lipoaspiração, né, uma cirurgia que traz mais processo inflamatório, que traz mais, né, alteração de eletrólitos, né, perda de temperatura. Então, essa cirurgia, assim, a gente tem muita preocupação de ficar ali mais do que 8 horas, né, com o paciente em cirurgia. Em geral, a gente tenta conciliar um tempo cirúrgico mais... As cirurgias todas são muito longas, né, por detalhe, por refinamento, mas a gente não quer também extrapolar justamente para ter um equilíbrio aí nos riscos, né? E também para ter uma boa recuperação no pós-operatório, né? Uma boa... Exatamente. Porque a gente começou a perceber, então, com essa necessidade de dividir um pouco mais as cirurgias, e hoje a gente denomina bem aqui na clínica, né, ficou bem estabelecido essa questão do pós-gestacional, né, o Mama Makeover em 2 etapas. A gente primeiro focar na parte corporal e desvincular um pouco a cirurgia das mamas. Porque o que começou a ficar difícil é isso. Conciliar um renúvel vai super bem, conciliar o braço vai super bem. O que começou a ficar difícil é nessa parte corporal conciliar a mama, que também está com tempo cirúrgico muito alto, né? Então o que a gente começou a ver de benefícios nessa separação em 2 etapas é uma recuperação da paciente que fez a corporal e não fez a mama, uma recuperação muito mais ativa, né? E uma recuperação, uma performance ali muito melhor, de reabilitação mesmo, de poder estar mais ativa, levantar, não ficar tanto só, né, de cama e poder ter mais, caminhar mais e ter uma circulação mais ativa e menos risco de tromboses, né? A paciente está menos de cama, né? Menos aquela sensação de atropelada, né, que a paciente quando faz tudo ali, exagerou no porte da cirurgia, né? Então a gente começou a ver isso, uma reabilitação mais otimizada, e depois quando a paciente vai fazer a mama e está com a parte corporal toda já feita, ela também tem uma recuperação toda ativa, ela consegue preservar muito a questão do repouso dos braços, mas ela tem um contato, um retorno mais rápido para as atividades, né? Um contato às vezes com os filhos pequenos também mais próximo, não fica tão limitada. A gente começou a ver isso. Com certeza. E fora a questão dela poder eventualmente perder um pouquinho de peso entre uma e outra cirurgia, se tiver algum peso residual. Muito comum os pacientes que fazem primeiro a cirurgia corporal, elas ainda terem um sobrepeso residual, fez uma lipo, a gente quer que ela otimize esse resultado, né? Voltar para academia, malhar, secar, e ela vai ganhando muito no resultado, porém a mama, nessa perda de peso, de perda de queima de gordura localizada, né? Ganho de massa magra, perda de gordura, a mama ela vai tendo um aumento da flacidez, e isso é ótimo para depois se fazer a mama, não para perder o resultado da mama. A gente começou a perceber isso, sabe? Menos riscos, uma recuperação melhor e resultados melhores também, porque quando a gente vai para a etapa das mamas, ela já baixou mais peso, ela já está numa rotina de exercício, já está num peso mais próximo daquele peso-alvo que ela gostaria, a gente consegue ter melhores resultados na mama e muitas vezes refinar algum detalhe da primeira cirurgia. Mas tudo por conta dessa
questão da gente começar a ter que dividir pelo tempo cirúrgico que está muito mais alto, né? Isso mesmo, Rafa, exatamente. Inicialmente, a ideia que eu acho que as pacientes tinham é que a cirurgia tripla seria uma vantagem. Sim. Que ela iria resolver as 3 cirurgias no momento só. E com essa evolução das técnicas e essa nossa proposta de fazer em 2 etapas, foi mais benéfico ainda para as pacientes. A gente consegue se dedicar melhor em cada etapa, com um resultado mais otimizado, menos complicações e uma melhor evolução. Sim. Então, na verdade, isso foi bom para todo mundo. Com certeza. A gente não extrapola tanto no tempo cirúrgico, o tempo anestésico. Exatamente. Né? Importante ressaltar também que a gente trabalha com 3 pilares. A paciente bem avaliada, com pré-operatório bem realizado, a nossa equipe especialista com experiência e um hospital bem estruturado. Dessa maneira, diminuímos os riscos e otimizamos os resultados.